Agora, gente, a gente vai conhecer um pouquinho a história dela, como eu falei. Uma história de luta, uma história em que ela realmente teve que se superar. Ela é fonoaudióloga, ela é musicista, ela é psicanalista. Caroline Menezes sofreu um acidente e ela quase não continuou aqui com a gente. Tudo bem, Carol? É um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios. Obrigada por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. O prazer é meu, com certeza. O que aconteceu, Carol? Bom dia a todos. Eu sofri um acidente próximo a Cianorte no dia 4 de outubro do ano passado. Nossa, e tudo isso já? Já, 5 meses. E nesse acidente eu fiquei encarcerada no carro por 3 horas e 20, 3 horas e meia. Você estava indo trabalhar? Eu estava indo dar aula numa pós-graduação e de lá seguiria para Santa Catarina, onde eu trabalharia por uns 10 dias. E tinha um carro no meio do caminho. Apareceu no meio do caminho, tinha um carro no meio do caminho. Ele estava ultrapassando. Exatamente. O carro estava ultrapassando um caminhão e ele veio de frente para mim, pista simples. Eu não tinha muita opção do que fazer. Ali estávamos próximos a um rio. Então eu fui para o acostamento, mas é um degrau que tem ali naquela região no acostamento. O carro ficou instável. Eu bati numa placa. E não sei, eu acredito que o airbag tenha aberto naquele momento. O carro rodou, iniciou o processo de capotamento, deslizando na ribanceira, mas antes de fazer a primeira volta, o carro parou numa árvore muito fina, então já é obra de Deus, com certeza ali. Aquela única árvore, se você olha ali, é uma ribanceira, não tem nada, só tinha aquela árvore. E ela me segurou. Quando você estava dentro do carro, você viu que o carro tinha capotado, você percebeu, e você estava presa, estava de ponta cabeça? Como é que você estava? Eu estava de lado, tanto que quebrei 8 costelas do lado esquerdo, né? Perfurei pulmão. E eu como eu sou da área da saúde, a gente é meio diferentona. Eu já comecei a tentar entender o que estava acontecendo comigo, se eu estava consciente, se eu estava orientada, entender como estava meu corpo, movimentar os meus membros. Eu estava muito presa, não conseguia me mexer. A minha mão esquerda eu consegui tocar meu abdômen, então entendi que não tinha perfuração abdominal. Bom, eu estou entendendo o que eu estou fazendo, então eu não devo ter tido um traumatismo craniano, e comecei a fazer esse tipo de teste. Eu entendi que eu estava muito presa, não conseguiria sair dali, e perdendo muito sangue, já entendi que eu estava com a perna úmida, então imaginei que eu estava com uma fratura exposta. Na perna? Na perna direita. E em pouco tempo eu comecei a entrar em choque. Comecei a tremer muito, o carro começou a chacoalhar, eu não conseguia respirar direito, entendi que o meu pulmão tinha sido perfurado. E às vezes a ignorância é ótima, né? Porque a gente se você tem o conhecimento, entende, né? Você se depara com a realidade, né? E eu entrei em choque, comecei a tremer e eu senti o carro chacoalhando, a árvore chacoalhando, e eu pensei, bom, eu estou próxima de um rio, será que eu vou cair no rio, eu vou morrer? E entrei num momento em que eu falava comigo mesma, uma entrando em choque e a outra falando, para com isso porque você tem um filho pequeno para criar. Que idade tem seu filho? Ele vai fazer 3 anos agora em abril. E o que você fez aí nesse momento? Nesse momento eu lancei mão de tudo que existia em mim, toda a força que a gente não imagina que tem, e eu fiz uma auto-hipnose. Você se emociona de falar, né? Sim. E na auto-hipnose eu consegui diminuir o batimento cardíaco. E você se emociona também? Eu me emociono, gente, porque a Carola faz parte do meu círculo de amizades. E neste dia, a Vanessa estava desesperada tentando falar com ela e não conseguia falar. E ela falou, estou preocupada. A Carol saiu para trabalhar e a Carol está muito cansada. Será que aconteceu alguma coisa? Estavam todas as amigas desesperadas atrás da Carol. Todo mundo preocupado. E eu me emociono, porque a gente ficou nessa tensão, né, de saber o que tinha acontecido com você. Naquele momento no carro, eu só pensava no meu filho. Imagino. Né? E eu pedia a Deus, me dê forças para poder ver meu filho crescer. Permita que eu possa ver meu filho crescer. E para quem conhece hipnose, né, para a gente entrar em hipnose, já é difícil você fazer em você mesma, né? Mas você precisa estar num ambiente calmo, tranquilo, favorável. Que e não você não era o seu caso. Não era o meu caso, né? Então, com a hipnose, eu diminuí o fluxo sanguíneo de saída. Então, consegui interromper muito da hemorragia e consegui aguardar com calma
e respirar, porque a minha maior dificuldade ali era respirar naquele momento. E demorou acho que uns 40 minutos para chegar a ambulância, né? Chegou ajuda, um rapaz ligou para a ambulância. Não sei quem é, minha gratidão para você que me salvou, né? E os socorristas foram incríveis, mas eu estava muito presa. Tiveram que cortar todo o capô do carro, o teto, a lateral. E entrei em choque de novo. E eles falavam, não fecha os olhos, não fecha os olhos. Eu entrei em transe hipnótico com os olhos abertos. Eu coloquei tanto na minha cabeça que eu não podia dormir, que eu não podia apagar, que eu fui para o hospital ainda falando. Nesse momento eu não me recordo mais no hospital, mas eles tiveram que, o que eles dizem que eles tiveram que me sedar para eu parar de... É que a Carol chegou e falou assim, olha, eu trabalho com música, eu sou fonoaudióloga, por favor, cuidado com a minha voz. Ela começou a ficar preocupada com as coisas, cuidando dela. Coloca um tubo de criança, porque... Por causa da traqueostomia, ela estava preocupada, estava dando orientações para o médico, olha isso, no meio daquele terror. Final das contas, foram 8 costelas quebradas. Do lado esquerdo, clavícula direita, mão direita, fêmur esquerdo. O fêmur direito lacerou a lateral, mas não chegou a romper. Tíbia e fíbula direita. Tá. E faz quanto tempo isso? Quanto tempo você ficou internada? Eu fiquei 75 dias internada. 75 dias internada. Vai e vem de UTI, 2 infecções generalizadas sérias. Algumas vezes, realmente, até acho que o médico que cuidou de mim tão bem, Dr. Luiz Vanderlei Romanize, minha gratidão, até ele achou que você não ia mais. E chegaram a pensar em amputar sua perna, né? Já no primeiro dia avisaram meu pai, se ela sobreviver, provavelmente a perna seja amputada. E ela está aqui. Ela tá aqui, ó. Mostra aqui, ó. Tá aqui, ó. Ainda tá quebradinha, né? Quebrada. Ainda tem uma órtese, porque ela ainda está quebrada, mas ela tá aqui. Ela tá aqui. Muitas marcas da vitória. É isso aí. Ótimo, Carolzinha. Carol, essas são histórias de recomeço que daqui a pouquinho, Dani, a gente vai conversar sobre isso. Até o Andy está emocionada, o Andy está passada. E isso é muito importante, a gente compartilhar, a gente se atentar, a gente ver que está do nosso lado, né? Carol, eu fui contrabandista de X-Bacon para ela dentro do hospital, né? Eu levei para ela. Minha salvadora. E a gente tem várias dessas histórias. E tem uma pessoa muito conhecida aqui em Londrina, que também, entre essas inúmeras histórias de recomeço, o empresário Rogério César, ele é mais conhecido como Roger, dá-se uma olhadinha nesse depoimento dele emocionante. Dia 15 de março de 2008, sofri um acidente gravíssimo, onde eu perdi o meu braço e a minha perna. E aí recomeça uma nova história. Como que foi esse recomeço? A princípio, bem doloroso pela questão da fatalidade, né, do acidente, mas por um outro lado, do lado emocional, eu tive todo um apoio da minha família muito grande, mas assim, a força maior ela veio do céu, veio de Deus. Nós tínhamos um grupo de motociclistas, nós fazíamos passeios todos os finais de semana e nesse dia nós resolvemos ir para Maringá. Nós tínhamos o hábito de fazer ali uma oração, né, naquele posto de gasolina e algo interessante aconteceu naquele dia. 3 motociclistas que não faziam parte do nosso motoclube, eles estavam ali, com motocicletas potentes, 1000 cilindrada, todos equipados, né? E nós fizemos ali aquela oração de mãos dadas e saímos. Londrina, sentido Maringá. E chegando, passei o pedágio de Rolândia, a primeira coisa que veio na minha mente foi a seguinte: se eu andasse atrás dos meus 2 amigos que estavam liderando o grupo, aquelas pedrinhas poderiam riscar a minha motocicleta. Eu tinha comprado uma motocicleta nova, estava com 3.000 quilômetros, avaliada em 68 mil reais. Tinha comprado um capacete recente em São Paulo, um capacete italiano também, tinha pago muito caro. E com tanta adoração, com tanto amor por esses bens materiais, eu falei, eu vou ultrapassar esses 2 amigos e eu vou na frente, assim eu não vou pegar nenhuma pedrinha, não vai acontecer nada com a minha motocicleta. Quando eu estava mais ou menos 270, vinha vindo um Gol, e esse Gol ele resolveu entrar numa banca de fruta. Ele não deu sinal de seta, ele não foi para o lado do acostamento, do jeito que ele veio de frente, ele entrou do meu lado. Bati de frente com esse carro,
Meu braço foi arrancado na hora, na coluna daquele carro. A minha perna bateu no para-brisa e ela não separou, mas quebrou o para-brisa do carro, errugou o teto do carro. Eu voei 95 metros de distância e a parte traseira da minha motocicleta caiu em uma curva de nível, 145 metros do lado direito. O meu socorro veio do céu. Foi literalmente a pessoa de Jesus que me visitou naquele quarto de hospital no terceiro dia, quando eu acordei, porque foi um momento assim que marcou a minha história, marcou a minha vida, porque eu acordei naquele hospital e eu lembro como se fosse hoje. E a primeira coisa que eu vi quando eu abri meus olhos foi um frasco de soro do meu lado direito, uma agulha aplicada no meu pulso. E eu olhei do meu lado esquerdo, eu vi uma bolsa de sangue e uma agulha aplicada no meu peito. Então eu vi que eu estava em um hospital. E nessa hora eu olhei do meu lado esquerdo, eu não vi meu braço. Eu vi só um pedacinho do meu coto e eu olhei por cima da minha perna, eu também não vi a minha perna, eu vi só um coto enfaixado. E eu estava sozinho nesse quarto, minha esposa não estava lá, não tinha nenhum médico, mas naquele exato momento Deus me leva para um lugar muito bonito. Ele me mostrava um lugar ornamentado com flores, muitas pessoas assentadas, aquelas cadeiras todas ocupadas por pessoas, e ele me mostrava eu lá na frente, compartilhando com aquelas pessoas aquela história. E durante esses 11 anos surgiram muitas oportunidades para eu estar compartilhando essa história em algumas empresas, na CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente, algumas igrejas, alguns jantares, né, que eu faço parte da DONEP, que é uma associação de homens de negócio, e alguns motoclubes, que eu faço parte de um motoclube também, Águias de Cristo. Então a gente tem levado a palavra de Deus, esse amor desse Jesus maravilhoso para as pessoas que ainda não o conhecem, né? Então, que Deus abençoe a vida de cada um. Essa é a minha história e esse foi o recomeço. Obrigada, Roger. Obrigada, nossa produtora, jornalista Kellen Lopes, que foi fazer essa matéria. Você se identifica? Você sente isso? Que você teve a chance de recomeçar uma nova vida? Eu entendo que o mais difícil é você aceitar tudo, mesmo que seja muito difícil a situação, é dizer sim a tudo como é. E o sim a tudo como é, independente de como esse seja, é o mais importante, porque você abre caminho para o novo. O ser grato faz com que você libere o fluxo de receber qualquer outra coisa, de receber não só financeiramente, mas também de receber o amor, de receber tantas coisas que eu recebi. Descobri pessoas, amigos que eu não sabia que eram tão amigos assim como você. Sim. Pessoas tão queridas. Eu descobri que a força da oração é incrível e eu descobri que nós podemos ser muito mais fortes do que a gente imagina que seja.